Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a todos vocês que acompanham o nosso canal. Ele foi criado a pedido de alguns amigos até que gostam de ouvir a gente, e a finalidade desse canal é mais direcionado à palavra de Deus, tá certo? Então, hoje estarei falando sobre um personagem bíblico muito importante, que teve um papel muito importante na vida do seu povo, Israel. Eu não vou contar detalhes da vida desse homem, porque o tempo não dá. A história é muito mais daquilo que nós podemos ler e visualizar. Tá? Se eu for buscar fontes e detalhes e tudo mais, eu preciso fazer praticamente um estudo programado. Mas é uma palavra que pode durar entre 5, 10, 15 ou 30 minutos, conforme você tem visto nos últimos vídeos que nós temos passado. Outros sim, eu sei, talvez eu não consiga agradar todos os públicos, tá certo? Mas você que gosta do nosso conteúdo, se quiser divulgar os jovens, divulga aí para os seus amigos, seus colegas, seus irmãos de igreja. A gente vai estar sempre deixando um tema para vocês. E a minha finalidade é contribuir para o reino de Deus. Contribuir ajudando, tá certo? Ajudando com uma palavra, com uma informação, tá certo? Eu sou membro de uma igreja só. Eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de Itaoca, cujo pastor presidente é pastor Haroldo Pascoal hoje, tá certo? O pastor anterior é o nosso saudoso pastor Fernando, que fez parte aí da minha juventude, me ajudou muito quando precisei, tá certo? O pastor Haroldo também foi e tem sido fundamental para a minha vida também, tá certo? Tem muitos irmãos que eu vou relembrar aqui, e talvez eu vou falar o nome de alguns irmãos, posso deixar outros chateados. Tem pessoas que quando cheguei na Assembleia de Deus, essas pessoas me acolheram muito bem, né? Nossa irmã Joana, irmã José Wilson, outra irmã que eu gosto muito, tá certo? É a irmã Maria Benta, tá certo? Ela é esposa do meu amigo e irmão Moacir Moura. Eu gosto muito dessa irmã, tá certo? Eu trato ela como se fosse minha mãe, tá certo? Tem outras irmãs aí que eu gosto muito de vê-las, ainda estão vivas, que me ajudaram muito em oração, que eu não lembro assim o nome assim agora no momento. Mas tem um irmão que eu também gostei muito e gosto muito dele, hoje ele está bem idoso, está acamado, é o irmão José Bedim. Pensa num homem, né? Eu gostaria de um dia poder... Gostaria não, eu vou visitá-lo, né, e conversar um pouco com ele, né, porque eu gosto dele, trabalhamos juntos já. Pensa num companheiro bom de trabalho, é aquele companheiro que ele era, engraçado, ele era o primeiro superintendente e eu era o segundo, e ele falava assim: você tem carta aberta para fazer o que você precisar fazer, porque eu sei que está em boas mãos. Pensa num companheiro bom, viu? José Bedim, gosto muito de você, tá certo? Sua família também. Tem outro irmão que eu gosto muito também, irmão Rubens, tá certo? Bigodão, gosto muito dele também. Foi um homem que, antes dele ir para a Assembleia de Deus, a gente conversava muito sobre as coisas, tá certo? Tem vários irmãos na igreja que eu gosto muito, tá certo? Eu gosto de todos, mas tem pessoas que eles estiveram mais presentes na sua vida, em alguns momentos da sua vida, eles estiveram mais presentes, tá certo? Aqui em Gironda, na Assembleia de Deus, onde eu sou membro, praticamente, né? Se eu for falar nome de todos aqui, mas tem pessoas aqui que eu prezo muito, não são só meus irmãos, são meus amigos, tá certo? Os irmãos de Itaoca, que eu passei boa parte da minha juventude lá, são meus irmãos e meus amigos, tá certo?
apesar da distância, tem o evangelista Anderson, presbítero Ézio, presbítero Almir Barbosa, deixa eu ver, são várias pessoas que, se eu for citar o nome aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma lista, tá certo? Para mim ser justo, vou fazer uma lista e sempre que eu postar um vídeo, eu vou citar o nome desses irmãos, por aí eu não vou ficar devendo a ninguém. Tem um companheiro também que eu gosto muito dele, que é um companheiro de juventude, e hoje ele é dirigente da igreja Assembleia de Deus de Soturno, que é o evangelista Odair José, tá certo? Nós somos jovens, de mocidade junto, pensa num camarada legal, viu? Muitos outros irmãos, desculpa se eu não lembrar o nome seu agora nesse vídeo, mas eu vou sempre anotar o nome de os irmãos, porque eu não tenho pessoas que fazem a minha agenda, meu tempo é corrido. Cheguei agora há pouco do serviço, hoje é um sábado, tomei meu banho, minha esposa foi na igreja, resolveu umas coisas lá junto da minha filha, e eu estou aqui aproveitando esse espaço de tempo, daqui a pouco tem um evento para a gente ir, e eu estou tirando um tempinho para falar com você, deixar uma palavra para você, para a gente conversar um pouco, tá certo? Eu estou muito satisfeito e eu oro a Deus para que eu tenha mais oportunidade de fazer um trabalho melhor para Deus. Eu sinto que eu estou devendo a Deus ainda, tá certo? A juventude, se tem um grupo que eu gosto muito, não consigo citar o nome de todos, é a juventude, tá certo? Talvez eu não sou assim aquele camarada tão amistoso para alguns, mas a juventude, eu te falar a verdade, ó, vocês estão aqui, tá certo? Juventude, os idosos, os obreiros, as irmãs do círculo de oração, viu? Os membros em geral do ministério onde eu estou, vocês moram no meu coração, apesar de eu não conseguir falar o nome de todo mundo, que não vai dar, tá certo? Mas a palavra que eu vou deixar hoje, já está escurecendo, né? E a palavra que eu vou deixar hoje, eu estou na área de serviço. Você pode ver que a parede aqui fora, ela tá com a tonalidade clara e escura. Isso aqui porque choveu e a parede, ela ficou úmida. Ela demora dias para secar. Eu vou acertar isso, tá bom? Aí deu até uma mudança de cenário, tá vendo lá? Ó, a mudança de cenário. Tá certo? Isso aí. Então, quero deixar a palavra aqui. O personagem hoje é Gideão. Capítulo 6 do livro de Juízes. O que diz? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, tá? Tem pessoas que gostam de citar esses detalhes, tal, de Joás. Pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha só, entendam bem aqui a reclamação de Gideão. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Você acha que Deus zangou com ele? Vamos para frente. E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam. Ele devia ser um jovem, né? Mais um. Dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Tá certo? Você acha que Deus zangou com ele? Tá vindo a minha filhona ali, ó. Vou mostrar ela pra vocês, ó. Olha lá, ó. E dá tchau pros irmãos aí. Vendo? Batalhadora. Viu? Você acha que Deus zangou com Gideão? Nada disso. Deixa eu ver aqui.
E Gideão seguiu falando, ó, verso 14. E a palavra de Deus, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus ignorou a reclamação de Gideão, viu? Mas não que Deus não estava interessado em resolver, porque se Deus não estivesse interessado em resolver, ele não apareceria ali, tá entendendo? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Continua reclamando, ó. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Pensa bem no problema. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quando Deus envia o seu anjo, tá certo? Para falar com Gideão, a coisa não estava boa mesmo. Estava difícil. A coisa não estava 100%, não. Por isso que Gideão reclamou. Porque estava no limite. Os midianitas não deixavam os filhos de Israel em paz. Você tá entendendo? Não deixavam. Perseguição, saques, furtos, roubos. Os midianitas, eles eram tão sagazes que eles esperavam os israelitas plantarem suas lavouras, viu? E quando ela estava no ponto de colher, o que acontecia? Os midianitas invadiam os territórios de Israel e saqueavam as plantações dos judeus. Aí vamos fazer assim um paralelo dessa situação, trazendo a situação de Gideão, fazendo um comparativo com a situação de muitas pessoas que estão vivendo nesses dias. Dilemas, dificuldades. Você construiu tudo, preparou tudo, você lutou, você batalhou, mas quando está lá no ponto de você ficar em paz e descansar, veio o inimigo e desfarelou tudo na sua vida. O que aconteceu com Gideão? Claro que o caso de Gideão era um caso humanitário, não era um caso específico familiar, mas que envolvia famílias, porque tratava-se de alimento. E era o bem básico que as pessoas tinham. Não é hoje que nós temos de tudo um pouco. O que nós temos de tudo um pouco? Temos telefone, temos internet, temos televisão, temos carro, temos casa, temos aqueles que pagam outras coisas diferentes, tem outros luxos diferentes. Naquele tempo, não. Tá certo? Gideão estava preocupado com o sustento da sua família. E fazendo esse comparativo entre a situação de Gideão, dos israelitas, a qual Gideão era pertencente também, fazendo esse comparativo e trazendo para o momento atual, quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Lutou bastante, batalhou, preparou tudo. Quando estava no ponto para colher, usufruir daquilo que você fez, veio o inimigo e bagunçou com a sua vida. Olha como é que você está agora. Você queria isso? Não. O inimigo, ele não quer que fiquemos unidos. O inimigo não quer que tenhamos alegria. O inimigo não quer que nós sejamos fartos. O inimigo não quer que sejamos bem vestidos. O inimigo não quer que tenhamos paz. Então ele tem que criar uma situação para nos tirar aquilo que a gente precisa. Quando o anjo chega a Gideão para conversar com ele, Gideão já estava meio desanimado, mas Deus olhou lá de cima e viu que Gideão era um camarada estratégico. Falou, esse camarada me serve.
Porque veio a crise, Gideão não ficou de braço cruzado. Está entendendo? Ele criou uma situação no meio da crise. E o que eu digo é no meio da crise em que nós passamos, da adversidade, dos problemas que enfrentamos, que surge um homem e uma mulher forjado para uma vida melhor. E Gideão foi chamado por Deus nesse aspecto. Olha lá. Olha o que está fazendo lá embaixo. Ele foi malhar o trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar o trigo. Lagar é lugar de se tratar a uva para fazer o vinho, o suco. Olha o que Gideão... Esse camarada é inteligente. Então, as adversidades, elas fazem brotar em nós, tá entendendo? As nossas habilidades que talvez estão escondidas, porque enquanto estamos vivendo de um jeito, estamos acomodados. E às vezes as adversidades que vêm, mesmo que elas sejam ruins, elas servem como plataforma para nos forjar, para sermos melhores. Sabe a reclamação de Gideão? Foi assim: não, Senhor, por que o Senhor nos entregou nessa situação? Na verdade, Deus não quer entregar ninguém nessa situação. Uma coisa se soma a outra, nós acabamos caindo numa situação desagradável. E ele disse: a nossa família é a menor de Israel, e deles eu sou o menor. O que ele falou? Mas Deus falou assim: Deus, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. O que Deus está falando aqui? Deus ignorou a reclamação de Gideão e colocou o seu propósito em prática. Deus entendeu a reclamação de Gideão, mas esse não era o propósito de Deus naquele momento, conversar sobre aquelas reclamações. Era o propósito de Deus agora usar Gideão para poder livrar o seu povo. Está entendendo? Então, meu amigo, seja um Gideão valente. Viu? Deus não te escolheu para você ficar da forma que você está. O inimigo te atacou, bagunçou com a tua vida. Não fique prostrado. Deus te dará vitória. Confie em Deus e Ele te abençoará. Tá certo? Seja um Gideão. Quem sabe nas adversidades, Deus faz brotar em você as habilidades escondidas dentro de você que você tem. Mas se você não pode se entregar para o inimigo. Você precisa levantar a sua cabeça, ser forte, porque a sua família precisa de você, a sua casa precisa de você, e você seja um Gideão da sua família. E assim Deus te abençoará. Vou fazer uma oração por você. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis. Eu te agradeço, ó Pai querido, pela oportunidade de estar orando por elas, para que elas recebam do Senhor a graça, para que elas possam, ó Pai querido, serem libertas, sua casa sejam libertas do mal, e elas alcancem a oportunidade da bênção e da vitória. Pai amado, toma estas pessoas nas tuas mãos, estas famílias, abençoa o seu chefe de família, o pai, a mãe, os filhos. Meu Deus, traz a paz a essa família. Se tem algum membro da família que está num caminho totalmente contrário, Senhor, que o Senhor possa dar a essa família a condição de ter essa pessoa restaurada. Meu Deus, eu creio que isso é possível, porque tudo é possível para o Senhor, porque Tu és Deus sobre as nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai dar a vitória a essas pessoas. Entrego cada uma nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A gente conversa numa próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus. A gente daqui a pouco estaremos trazendo um próximo vídeo para conversar com você, trazer uma palavra da parte de Deus, tá certo? Curte aí o nosso canal, ajuda, divulga, ore por nós
tá? Não queremos nada de ninguém, não, só queremos ser útil para Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.